Olá, aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei falando sobre lançamento vertical. Neste vídeo terei uma pegada um pouco mais teórica, então se o objetivo é fazer continhas, dá uma olhada em outros vídeos que eu tenho por aí. Vamos iniciar então com um objeto partindo do solo e retornando ao solo. Então nosso objeto inicialmente ele é lançado para cima com uma velocidade inicial, não preciso saber esse valor, mas se te ajudar eu posso colocar que essa nossa velocidade vale 30 metros por segundo. Se nós considerarmos aproximadamente a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, lembrando que a gravidade puxa para baixo nosso objeto quando ele é lançado para cima, ele vai ter uma aceleração contra o movimento, empurrando ele para baixo. Essa é a aceleração gravitacional. Significa que a cada segundo que passa, o nosso objeto na subida ele vai perder 10 metros por segundo. Então nossa primeira bolinha aqui, se a gente pensar nessas bolinhas como se fosse um intervalo de tempo de 1 segundo, ela teria 30 metros por segundo, na próxima ela já teria 20 metros por segundo, na próxima 10 metros por segundo e na última, que é muito importante entender isso, a velocidade é zero, porque o nosso objeto sobe, para, depois ele começa a ganhar velocidade, novamente, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e retorna ao solo com a mesma velocidade. Porém, eu posso representar de maneira diferente essa descida. Eu posso colocar o sinal negativo da velocidade. Tudo que sobe é positivo, tudo que desce vai ser negativo. Então, num caso onde nós temos um objeto partindo do solo, desconsiderando a resistência do ar, ele vai retornar ao solo com a mesma velocidade. Então, eis o grande perigo de se atirar para cima. Porque se a gente desconsiderar a resistência do ar, a bala que sai do revólver para cima vai retornar com a mesma velocidade para baixo. No nosso desenho aqui, a aceleração gravitacional ela é representada pela setinha laranja. E nós percebemos que ela sempre vai ser o mesmo valor para baixo. Enquanto a velocidade em azul ela diminui, até no ponto mais alto sumir e depois aumentar novamente no sentido contrário. Porém, a nossa aceleração continua sempre o mesmo valor para baixo. Isso até quando o nosso objeto para. Isso às vezes é complicado de entender, mas mesmo quando o nosso objeto está em repouso, bem que esse repouso ele acontece por um tempo muito pequeno, porque é só para ele mudar o sentido, a aceleração gravitacional ela continua agindo nesse objeto, tanto que logo depois ele vai começar a descer. Já no nosso próximo caso, nós teremos um objeto partindo de uma plataforma. Isso nos problemas também pode ser considerado como um prédio, uma casa, qualquer coisa que esteja acima do solo. Então, novamente, nós vamos considerar a nossa aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós sabemos que a cada segundo que passa, o nosso objeto vai perder 10 metros por segundo de velocidade. Isso na subida e na descida ele vai ganhar. Então, no nosso caso aqui, podemos considerar que temos uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Já no primeiro segundo, após o lançamento, nós teremos a velocidade de 10 metros por segundo. Novamente acontece a mesma coisa. Aqui na parte mais alta, nós temos a velocidade nula, depois ele começa a ganhar velocidade. 10, 20 e 30. Então, neste caso, a velocidade inicial já não é igual à velocidade com que o nosso objeto atinge o solo. Porém, continua valendo as mesmas regras. No ponto mais alto, nós temos a velocidade zerada, nula, e na descida, sim, que nós podemos considerar a nossa velocidade negativa. A nossa aceleração gravitacional
ela está desde o início até o ponto mais alto e até o final do movimento. Então é isso que nós teremos neste caso de um objeto partindo de uma plataforma. E no nosso último exemplo, nós teremos o nosso objeto que foi lançado verticalmente para cima, atingindo uma cavidade. Acho que é muito bonito falar cavidade, né? Então é uma palavra bonita para a gente falar buraco. Então nosso objeto, neste caso, ele sai do solo, é lançado verticalmente para cima, sobe, sobe, sobe até parar e depois começa a cair. Então a gente repara que o espaço percorrido na sua queda ele é maior. Então ele vai ter um maior tempo de queda do que um tempo de subida. E também nós podemos ter um objeto sendo lançado para baixo. Então no nosso exemplo hipotético, nós temos um objeto sendo lançado verticalmente para baixo com 30 metros por segundo. Depois de uns segundos de movimento, ele vai ganhar a velocidade. Então ele vai estar com 40 e depois novamente ganha mais 10 e vai estar com 50. Importante destacar que esses são exemplos onde a gente está usando a aproximação da gravidade, né, da aceleração da gravidade terrestre. Poderia ser em outro lugar, Marte, na Lua, ou poderíamos também usar o valor mais próximo, que é 9,8. Então, neste caso, nós temos uma velocidade inicial, diferente da queda livre, porque na queda livre a gente tem a velocidade inicial igual a zero, então o corpo ele é abandonado. Neste caso aqui nós temos uma velocidade inicial, porque o nosso objeto ele é lançado, ele é jogado para baixo. Depois, quanto mais ele cai, mais velocidade ele ganha. Então é isso, espero que já dê para você ter uma noção do que é o movimento de lançamento vertical. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreve no canal.